E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar a fundo em mais um tema super interessante aqui no The Deep Dive. Preparados. Hoje a gente vai se aventurar num labirinto que, vamos combinar, deixa muita gente confusa. A diferença entre narcisismo e autoestima. Esses dois conceitos, né? Às vezes parece que estão falando a mesma coisa, mas não é bem assim. E para nos guiar nessa investigação, a gente trouxe um super especialista no assunto, o Dr. Marco Assis, psicanalista que arrasa no YouTube, explicando tudo de forma clara, sem complicação. Adoro os vídeos deles, super didáticos. Pois é. Aliás, já que a gente está falando em confusão, quem nunca se pegou pensando? Será que essa pessoa é narcisista ou só tem autoestima lá nas alturas? Acontece, às vezes os sinais se parecem, né? E como? Mas, mas a gente precisa entender a diferença, porque dependendo da situação muda tudo, né? Totalmente. Saber lidar com cada caso é fundamental. E para começar, que tal a gente dar uma olhada mais de perto nessa palavrinha mágica? Hum. Autoestima. E já vou logo avisando. Cuidado com a pegadinha do autoestima e baixa estima. O Dr. Marco Assis explica que o termo certo é autoestima, ou seja, a estima que você tem por si mesmo. E essa estima, lógico, pode ser alta ou baixa. Isso mesmo. E a gente já percebe pela palavra, né? Autoestima. Vem de dentro, da forma como cada um se enxerga. Faz todo sentido. Uma pessoa com boa autoestima sabe reconhecer suas qualidades, o que é bom pra ela, o que não é, e busca se cercar de coisas e pessoas que valorizam quem ela é. Tipo, me amo e me basto. Brincadeira, mas é quase isso, né? É por aí. Autoestima tem a ver com se sentir bem consigo mesmo, se cuidar, correr atrás da felicidade. E isso, meus amigos, impacta todas as áreas da vida. Trabalho, relacionamentos. Com certeza. No trabalho, por exemplo, uma pessoa com boa autoestima dificilmente aceita ficar num ambiente tóxico. Ela sabe seu valor e busca um lugar onde possa crescer, sabe? Se desenvolver de forma saudável. Verdade. Ninguém merece passar o dia num lugar que só te coloca pra baixo. E falando em saber o que merece, entra em cena um ponto crucial para quem quer ter a autoestima blindada. Aprender a dizer não. Isso é difícil, hein? Quem nunca se sentiu pressionado a agradar todo mundo? Pois é. Mas às vezes a gente precisa colocar nossos limites, sabe? Dizer não para proteger nossa saúde mental e, consequentemente, nossa autoestima. Às vezes a gente acaba se anulando para agradar os outros, né? E isso pode ser um sinal de baixa autoestima. Dizer não, na verdade, é um ato de respeito por si próprio. É entender que você tem o direito de escolher o que é melhor para você sem se sentir culpado ou obrigado a agradar os outros o tempo todo. Nossa, é libertador quando a gente consegue fazer isso, né? Totalmente. E por falar em libertação, sabe o que mais liberta? Entender que nem todo mundo precisa gostar da gente. O Dr. Marco Assis usa uma analogia interessante. Todos nós somos heróis e vilões na história de alguém, sem nem saber. A gente pode ter feito algo incrível para uma pessoa, mas sem querer ter magoado outra. É impossível agradar a todos, então o importante é sermos autênticos e buscarmos nosso próprio bem-estar. Perfeito. E essa busca pelo bem-estar pode significar tomar decisões difíceis, tipo mudar de emprego, de cidade, ou até mesmo se afastar de pessoas que nos fazem mal. E tudo bem, a prioridade é cuidar da nossa saúde mental e emocional, e isso às vezes implica em fazer mudanças significativas. É como se a autoestima fosse um território, e quando ela está saudável, pode até chegar perto da fronteira com o narcisismo, mas sem nunca ultrapassá-la. E aí entra a grande questão: como diferenciar os dois? Boa pergunta. É aí que a gente começa a desvendar os mistérios do narcisismo, né? Segundo o Marco Assis, a pessoa narcisista tem um ego inflado, sabe? E uma necessidade constante de ser admirada. Ela precisa ser o centro das atenções, se acha superior aos outros e acredita ter dons especiais que a tornam merecedora de veneração. E para alimentar esse ego, o narcisista usa várias táticas, né? Distorce fatos, manipula pessoas, faz de tudo para se colocar como vítima ou como um ser iluminado. É um jogo de manipulação constante para conseguir a atenção e a admiração que tanto deseja. Mas me diz uma coisa. Essa busca por atenção, por validação o tempo todo, essa é uma das grandes diferenças entre narcisista e a pessoa com boa autoestima. Entendi. Enquanto alguém com boa autoestima busca o bem-estar, sabe? Tanto o seu próprio quanto das pessoas ao redor, o narcisista está preocupado só com a imagem que ele projeta para o mundo. É como se ele precisasse de um espelho mágico e só mostra o que ele quer ver, entende? Ah, tá. É tipo, ele vive num palco, precisando de aplausos o tempo todo para se sentir importante. E se alguém faz uma crítica? A coisa pode ficar feia. O narcisista tem uma dificuldade enorme em lidar com críticas. E a tendência é sempre culpar os outros pelos erros. Bem diferente de quem tem autoestima em dia, né? Totalmente. Quem tem boa autoestima reconhece os erros, aprende com eles e segue em frente, assume a responsabilidade pelas próprias ações e busca sempre evoluir, sabe? Crescer como pessoa. Lembra aquele exemplo que a gente usou sobre saber dizer não? Imagina só, alguém se afasta de um relacionamento abusivo e aí
é criticada porque se beneficiava da situação. A pessoa com boa autoestima sabe que está se protegendo, não se deixa abalar por essas críticas. Mas E o narcisista? o narcisista, ele provavelmente vai usar a situação para se colocar como vítima, manipulando todo mundo para conseguir apoio e atenção. Ele distorce a realidade para se encaixar no papel de coitadinho, reforçando a imagem que quer passar para os outros. Faz sentido. E essa diferença de perspectiva impacta as relações, né? Enquanto a pessoa com boa autoestima cultiva amizades verdadeiras, baseadas em respeito, apoio mútuo. O narcisista, O narcisista vê as pessoas como peças de um jogo, sabe? Que ele pode usar por benefício próprio. As relações são superficiais, baseadas em interesse, não em afeto de verdade. caramba. Ele quer pessoas que alimentem o ego dele, que confirmem a visão distorcida que ele tem de si mesmo. As amizades viram uma espécie de transação, uma moeda de troca para alimentar a necessidade de validação. No fundo, essa busca incessante por validação esconde uma fragilidade, né? Totalmente. É como se ele estivesse sempre tentando compensar algo que falta dentro dele. E é aí que mora o perigo, porque essa busca por preencher um vazio interno pode levar a comportamentos muito destrutivos, tanto para o próprio narcisista quanto para as pessoas ao redor. E como a gente se protege disso? Como identificar o narcisista em potencial e evitar cair nas garras da manipulação? Prestar atenção aos sinais, sabe? Não é? Observar se a pessoa se coloca sempre como centro das atenções, se tem dificuldade em lidar com críticas, se distorce fatos para se colocar como vítima, se usa os outros em benefício próprio. Nossa, quanta coisa! E o mais importante, confie na sua intuição. Se algo te parecer estranho, se você se sentir desconfortável na presença de alguém, não ignore esses sinais. Melhor prevenir do que remediar, né? Com certeza. E além de se proteger, é importante lembrar que o narcisista também sofre com essa condição. Por trás da máscara de superioridade, de autoconfiança, existe uma grande fragilidade, uma insegurança profunda. Então, no fundo, ele precisa de ajuda, né? Assim Pode. como quem tem baixa autoestima. Exato. E essa ajuda pode vir de várias formas. Terapia, apoio familiar, grupos de suporte. O importante é que o narcisista reconheça que precisa de ajuda e busque tratamento para lidar com as questões internas. Mas e a gente como lidar com o narcisista no dia a dia? Tem como desarmar essas bombas de manipulação? Lidar com o narcisista não é fácil, mas existem algumas estratégias que podem ajudar. O primeiro passo é estabelecer limites claros e firmes, sabe? Não ceder às manipulações, não alimentar o ego inflado, não se deixar levar pelas chantagens emocionais. É como se a gente tivesse que construir um escudo para não ser atingido pelas flechas da manipulação, né? É isso aí. Um escudo para se proteger. É importante, sabe? Se proteger, não se deixar levar pelo jogo do narcisista. Manter distância emocional é fundamental para preservar a saúde mental e não ser sugado por esse vórtice de manipulação. Nossa, realmente lidar com um narcisista não é para qualquer um. Mas e como saber se a gente está sendo manipulado? Tem algum sinal de alerta? Um sinal clássico é a culpa. O narcisista é mestre em fazer você se sentir culpado, mesmo sem motivo. É mesmo? Ele distorce as situações, te coloca como vilão da história, tudo para conseguir o que quer. Caramba, parece que a gente fica andando em ovos, né? Com medo de fazer qualquer coisa errada e despertar a fúria do narcisista. É importante lembrar que você não é responsável pelas ações, pelas reações do narcisista. Se ele está te manipulando, a culpa não é sua. Mas como reagir a essas tentativas de manipulação? A gente simplesmente ignora. Nem sempre ignorar é a melhor saída. Às vezes o confronto é necessário, mas precisa ser feito de forma estratégica, sabe? Mantendo a calma, sendo assertivo, expondo os fatos de forma clara e objetiva, sem se deixar levar pelas emoções. E se o narcisista for alguém próximo? Tipo, um familiar ou um colega de trabalho? Como lidar com essa situação? Aí a coisa complica um pouco, né? Nesses casos, o ideal é tentar manter uma certa distância emocional, sem se envolver em jogos de poder ou discussões que não levam a lugar nenhum. Ou seja, a gente precisa blindar a nossa autoestima para não ser contaminado por essa energia negativa, né? Exatamente. E fortalecer a autoestima é um processo contínuo, que envolve autoconhecimento, amor próprio, a busca por relações saudáveis. Nossa, quanta informação importante. A gente conseguiu desvendar os mistérios do narcisismo e da autoestima, hein? Conseguimos. E o mais importante é que agora você tem as ferramentas para identificar e lidar com essas questões. Seja para fortalecer sua própria autoestima ou para se proteger de pessoas narcisistas. É isso aí. Conhecimento é poder. E por falar em poder, que tal a gente encerrar esse mergulho com uma mensagem poderosa para os nossos ouvintes? Que tal? Você é incrível do jeito que você é. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Cultive sua autoestima, cerque-se de pessoas que te valorizam e viva a vida com autenticidade. Perfeito.
uma mensagem inspiradora pra gente levar pra vida. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse mergulho profundo no mundo do narcisismo e da autoestima. Continuem acompanhando do Deep Dive para mais descobertas fascinantes. Até a próxima! Até a próxima imersão.